Olá pessoal, nós falaremos agora sobre textos que são específicos, para o desempenho profissional. Então, são textos que no decorrer da profissão de vocês poderão, ou talvez necessitarão utilizar, ou seja, escrever, redigir esses tipos de texto. O primeiro que nós falaremos é sobre a carta comercial. Carta comercial é o quê? É um documento, é um tipo de texto em que tem como objetivo a comunicação, tá? Comercial ou empresarial. Então nós temos vários tipos de carta comercial com finalidades diferentes. Por exemplo, eu posso precisar redigir uma carta para cobrança, uma carta para convite, uma carta para fazer cotação de preços ou uma carta também para convidar, por exemplo, os meus clientes para um evento que vai ter na empresa ou assim por diante. Então, a carta ela pode ter finalidades diferentes, tá? E aí, dentro da carta, nós temos o quê? Alguns passos que são necessários, Nós temos o vocativo, nós temos o texto, Como redigir esse tipo de texto. O texto ele tem que ser claro, tem que ser objetivo. Nós temos que colocar frases curtas, o vocabulário acessível ao receptor, sempre respeitando as regras gramaticais. Bom, o outro tipo de texto que nós vamos falar é a circular. Como o próprio nome diz, circular é um tipo de documento, um tipo de texto que nós redigimos e esse texto ele só circula dentro da empresa, dentro da instituição. Tá? É uma carta destinada a funcionários ou um setor, Ela é enviada pelo chefe, pelo superior, a fim de baixar normas, regras, solicitações, tá? Tem o objetivo, então, de transmitir normas, ordens, avisos ou pedidos aos setores ou também aos funcionários. A função dela mesmo é o quê? Divulgar ou dar informações. O redator, ao redigir esse tipo de texto, como a circular, também tem que ter cuidado, na questão de escrever um texto claro, coeso, um texto em que respeite as regras, as normas da gramática normativa. O tipo de texto que nós iremos falar agora sobre é o ofício, tá? O ofício, gente, é um tipo de correspondência muito utilizado pelas empresas públicas ou particulares e tem como objetivo a comunicação, tá? É um tipo de texto que, diferentemente do circular, que como eu falei anteriormente, o circular ele é utilizado somente dentro da empresa. O ofício é um tipo de documento que sai da empresa a fim de fazer solicitações, pedidos, e para redigirmos esse tipo de texto, ele tem alguns passos, que devem ser utilizados, como timbre. A folha, ela deve ser timbrada com o cabeçalho da empresa, da instituição, índice, número. Deve também ter o local, nós temos que ter o cuidado de colocar o local, a data que nós estamos escrevendo esse documento, essa carta. O assunto, Antes de desenvolvermos o texto, eu preciso colocar o assunto. O que se trata aquele texto? Sobre o que se trata? O vocativo é a invocação, que é o quê? É o tratamento, é o pronome de tratamento que eu utilizo
para dirigir a minha fala a alguém, colocando também ali o cargo que essa pessoa ocupa. Eu tenho que escrever também o texto, né? Depois de utilizar o vocativo, eu escrevo o texto, eu desenvolvo o texto, tendo cuidado também com as regras e as normas gramaticais. E, por fim, o fecho, né? O fecho, ou seja, o encerramento, que os mais utilizados atualmente são respeitosamente ou atenciosamente. São os tipos de fechamento que são os mais usuais atualmente.